Chutando o Balde, com Pedro Paulo Reality. Oferecimento APVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Olá, queridos e queridas, tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou o Pedro Paulo Reality, com mais um programa Chutando o Balde, e hoje teremos um tema bombástico. Peço que o senhor e a senhora não mude mais de canal, acompanhe até o final, porque o programa tá bombando, a tampa da chaleira vai voar. Vamos falar da cannabis, a droga que salva. No Chutando o Balde, esse tema polêmico, esse tema fortíssimo sobre a cannabis, sobre a maconha, deve ou não ser liberada para uso recreativo, ser liberada para uso medicinal? Qual o problema em usar a cannabis para salvar vidas? Por isso, não mude de canal, a tampa da chaleira vai voar. Antes disso, só um recadinho do nosso apoiador. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Olha, agora eu quero falar para vocês do Grupo Silva e Santos Funerárias, especializados em transporte funerário nacional e internacional. Atuando há mais de 20 anos com transporte funerário, tem toda a experiência e também todo o suporte que você precisa nessa hora mais difícil da vida. Atendimento terrestre, aéreo, nacional, internacional, cremação, exumações, com todo o comprometimento e ótimo atendimento. Fretes aéreos, GSS Funerárias, especialista em frete nacional e frete internacional. Entre em contato através do WhatsApp ou pelos telefones 0 prestadora 11 2690 4000 ou 4003 1569, ou se preferir pelo 0800 728 5060. Acesse o site agora mesmo, gruposilvaesantos.com.br. No momento que sua família mais precisa, respeito, cuidado é a prioridade do Grupo Silva e Santos. Eu indico, eu garanto. Cannabis! A droga que salva! Por isso hoje eu tô 1000 volts! 1000 volts! Para falar da cannabis, para falar da maconha, é um assunto muito pertinente nos dias de hoje. É um assunto muito forte, que o senhor e a senhora, eu peço licença de entrar na sua casa falando da maconha, falando da cannabis, mas se faz necessário trazer à luz da mídia, porque a cannabis, a maconha, é comprovadamente muito forte e muito eficaz no uso medicinal. Existem vários lugares do mundo que usam a cannabis na medicina. Existem lugares que liberam para uso recreativo. E hoje, o Chutando o Balde vai mostrar para vocês estes lugares, estas coisas interessantes, que você só assiste aqui com a gente. Por isso, não mude de canal. Colômbia autoriza uso industrial da cannabis. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! O presidente da Colômbia, Iván Duque, assinou nesta sexta-feira um decreto que elimina a proibição da exportação de flores secas de cannabis. Dessa forma, segundo o presidente, o país entra para jogar grande no mercado internacional de maconha. A Colômbia, principal produtor de cocaína do mundo e que abriga grandes plantações de maconha, legalizou a produção de cannabis medicinal em 2016. Até agora, só era permitida a exportação de extratos da planta, mas não de suas flores. Em uma carta enviada ao presidente Duque em 14 de julho, um sindicato argumentou que essa regra impedia muitas empresas de acessar o maior e mais lucrativo segmento de mercado da indústria de cannabis medicinal. As flores que concentram os compostos medicinais e psicoativos da planta podem representar 53% desse mercado mundial, segundo o governo.
A Colômbia estima que, em 2024, o mercado da maconha medicinal pode se tornar uma indústria de 64 bilhões de dólares. Outros países da região, como Uruguai, Equador e Peru, também legalizaram a produção de maconha para fins medicinais. É muito importante, é primordial sabermos que a maconha pode sim salvar vidas. Como assim, Pedro Paulo? Uma droga salvar vidas? Sim, a nossa ciência tem todos os indícios e as confirmações necessárias, que são plausíveis, que dizem que a cannabis, que a maconha, em uso medicinal, ela tem uma eficácia muito forte. Precisamos usar a cannabis para que pessoas debilitadas com doenças que são, infelizmente, recorrentes, que são doenças que não são curáveis, o uso medicinal da cannabis é comprovado. Então não mude de canal, acompanhe até o final, porque hoje o programa está polêmico. Antes disso, um recadinho da PVS. Põe no peito, Rodrigo Braga, põe no peito! É isso aí, pessoal. Fala da PVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina. Você que tem carro, moto, caminhão, não deixe de proteger o seu patrimônio contra furto, roubo, colisão, reboque, danos a terceiros, causas naturais, incêndio, alagamento, cobre tudo. Assistência 24 horas em todo o Brasil. É só entrar em contato através do site ou do telefone que passa no rodapé da sua tela. A PVS, olha, você que tem carro, moto e caminhão, não deixe de proteger, cobre todo o território nacional, um preço que cabe no seu bolso, é só entrar em contato e pedir a cotação. A PVS, a maior da América Latina. Penso eu que o senhor e a senhora que está em casa, às vezes fala assim, não, mas eu não preciso dessa droga, eu acho que as pessoas cometem loucura por causa de maconha, bebidas alcoólicas ou outras drogas nocivas ao convívio do ser humano. Mas existem pessoas doentes que precisam ser medicadas e que já tentaram todos os tipos de medicamentos convencionais na medicina. E foi comprovado que o cannabis, que a maconha, faz com que estas pessoas tenham uma qualidade de vida melhor! Se não cuidarmos dos nossos, aonde vamos parar? Precisamos, na vida, ter parâmetros. E um desses parâmetros é o bem-estar do ser humano. A Argentina também legaliza a cannabis para uso terapêutico. Põe no peito, Rodrigo Braga, põe no peito! A legalização do cultivo próprio de cannabis para uso terapêutico na Argentina gera expectativas entre os que apostam no desenvolvimento de uma indústria geradora de empregos e renda. Mas, acima de tudo, a regulamentação devolve o sorriso a quem usa o medicamento. O que esse novo regulamento faz é reconhecer que a planta tem propriedades terapêuticas, reconhece que o cultivo é um acesso à terapia e que quem cultiva para a sua saúde não pode ser punido, o que é ridículo. Então, para nós foi fundamental. Para nosotras isso foi fundamental. Valéria Salek é mãe de Emiliano, de 14 anos. Ele foi diagnosticado com epilepsia e transtorno do espectro do autismo. Desde bebê, ele tinha convulsões noturnas diversas vezes e alguém falou sobre o uso de cannabis para tratar a epilepsia. Diante do não absoluto da neurologista que tratava o filho, Valéria não desistiu. Emiliano começou a tomar uma substância de cannabis aos 8 anos e tudo melhorou. Valéria fundou a ONG Mamá Cultiva na Argentina, inspirada em outra semelhante no Chile, e que desde a aprovação passou de 20 ou 30 mensagens por dia para 20 ou 30 por hora.
No mês passado, o presidente Alberto Fernandes legalizou por decreto o cultivo de maconha para uso terapêutico. Ele também aprovou a venda de óleos e cremes produzidos à base de cannabis em farmácias e a posse de sementes individualmente ou em grupos. Uma lei aprovada em 2017 durante o governo de Maurício Macri viabilizava a pesquisa científica, mas não autorizava o cultivo ou comercialização. Ela também restringia o uso à epilepsia refratária. Para responder ao aumento da demanda, a deputada Carolina Gagliardi apresentou em novembro um projeto de lei que visa a criação de um Instituto de Regulação da Cannabis. Ele ficaria encarregado de conceder licenças e autorizações de cultivo, produção, comercialização e exportação, bem como elaborar políticas públicas de treinamento e pesquisa. A província de Jujuí já conta com um plano piloto de cultivo em 35 hectares e um laboratório que acaba de apresentar o primeiro produto medicinal de cannabis argentino. Segundo a legisladora que propõe que a cannabis deixe de ser considerado um narcótico, essa indústria tem potencial para criar 350 mil empregos em todo o país. Bom, vocês viram aí, uma coisa muito importante também é a geração de emprego desse mercado, que pode mudar a economia de um país de um dia para o outro. Então a gente precisa, às vezes, dessa reflexão para passar para as pessoas de casa, para que entendam que não é uma questão só de um alucinógeno, né? Alucinações, as pessoas que usam para se dopar, tal. Existem pessoas que necessitam mesmo da cannabis, da maconha, para ter uma qualidade de vida melhor. Ah, Pedro Paulo, mas você é a favor do uso das drogas? Não, eu não sou a favor do uso das drogas, nem da maconha, da cocaína, do crack. Eu acho que isso daí leva a pessoa à destruição. Só que neste termo, eu sou a favor, porque fala de uso medicinal. Nós trazemos à luz da mídia essa informação para o senhor e para a senhora para saber e para ficar bem informado que a maconha, ela pode salvar vidas e evitar sofrimentos de pessoas que têm ataques de epilepsia, que têm problemas mentais, de diversos tipos de doenças. É comprovado que a cannabis faz com que a pessoa melhore. Então não mude de canal, porque hoje eu tô 1000 volts! Falando da cannabis, da droga que salva. Olha, se você quiser acompanhar o programa através das redes sociais, muito importante também, é só entrar através do Instagram, @PedroPauloReality, ou do Facebook, ou do canal do YouTube, que é King Reality Show. Se inscreva, tem todo o conteúdo, nossas matérias especiais, tem o meu livro. Se você quiser adquirir, O Rei dos Reality Shows, todas as minhas entrevistas, Jô Soares, Danilo Gentili, Abu Janra, Luciana Gimenez, Adriano Galisteu, Pânico, toda a história contada na minha biografia. Como eu cheguei até aqui, os programas de rede nacional que eu participei, O Rei dos Realities. Tá? É só me chamar no Instagram, a gente manda na sua casa. Querido, querida, é pertinente falar que precisamos evoluir como seres humanos. Ah, Pedro Paulo, mas eu acho que não deve ser liberada nem para uso medicinal. O senhor e a senhora é radical demais. Mas eu respeito a sua opinião. Mas não podemos ser radicais, porque não sabemos o dia de amanhã. Hoje não podemos precisar. O porvir, o futuro é incerto. Então tome muito cuidado, preste atenção, não mude de canal, porque vamos fazer uma reflexão. Viajem comigo nas histórias sobre a cannabis. Ó, é interessante, lei para discriminar a cannabis avança fortemente nos Estados Unidos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente!
A Câmara de Representantes dos Estados Unidos votou pela primeira vez nesta sexta-feira para descriminalizar a cannabis, um passo importante para alinhar as leis federais aos estados e outros países que liberaram o uso da droga. Controlada pelos democratas, a Câmara aprovou com facilidade o projeto por 228 votos a 164. No entanto, o texto tem poucas chances de passar no Senado, onde os republicanos são maioria. O projeto removeria a maconha da Lei Federal de Substâncias Controladas, que a classifica ao lado da heroína e da cocaína como um narcótico perigoso e impõe penas severas. A inclusão da droga na lista deixou o governo federal dos Estados Unidos fora de sincronia com os muitos estados que legalizaram a maconha para uso medicinal e alguns, como o Colorado, que a liberaram completamente e regulamentaram o uso recreativo. Se aprovada, a proposta anularia os registros de muitos que foram presos pelo uso de maconha e pediria a revisão das sentenças daqueles que estão presos por acusações federais relativas à cannabis. Permitiria ainda que os estados estabelecessem suas próprias leis, mas também lançaria uma regulamentação e tributação federal do setor, como acontece com o álcool. Por isso que o senhor e a senhora têm que assistir de casa e tomar as suas devidas conclusões. Às vezes a gente está aqui como mediador, como apresentador, tem a nossa opinião própria formada, mas sabendo que as pessoas que estão em casa são formadores de opinião. Não podemos querer impor a nossa vontade ou a nossa opinião ao senhor e à senhora. É com muito respeito que eu entro na casa de vocês e peço atenção para uma coisa tão pertinente que é o uso medicinal da maconha, da cannabis. Porque muitos não falam disso, porque não precisam, porque não usam, porque não tem nenhum tipo de significado para eles. Ou tiveram as vidas vilipendiadas por alguém que usou drogas, usou a maconha de uma forma ilícita e acabou ficando escravo da cannabis, da maconha. Sabemos muito bem disso, temos os dois lados da moeda, até mesmo porque temos a Cracolândia, com diversos usuários de drogas de todos os tipos, que estão sem luz, vivem na escuridão, mas temos que falar desse assunto tão pertinente. Rodrigo Braga, agradecendo nosso apoiador cultural, Grupo Silva e Santos. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Olha, agora eu quero falar para vocês do Grupo Silva e Santos Funerárias, especializados em transporte funerário nacional e internacional. Atuando há mais de 20 anos com transporte funerário, tem toda a experiência e também todo o suporte que você precisa nessa hora mais difícil da vida. Atendimento terrestre, aéreo, nacional, internacional, cremação, exumações, com todo o comprometimento e ótimo atendimento. Fretes aéreos, GSS Funerárias, especialista em frete nacional e frete internacional. Entre em contato através do WhatsApp ou pelos telefones 0 prestadora 11 2690 4000 ou 4003 1569, ou se preferir pelo 0800 728 5060. Acesse o site agora mesmo, gruposilvaesantos.com.br. No momento que sua família mais precisa, respeito, cuidado é a prioridade do Grupo Silva e Santos. Eu indico, eu garanto. O uso das drogas em questão medicinal é uma coisa que precisa ser discutida de uma forma muito séria, porque temos pessoas que estão abastadas, estão milionárias com o narcotráfico, com a comercialização da maconha, da cocaína, não só no Brasil, mas no mundo todo. O que eu acho muito pertinente é se os governos atuais resolvessem legalizar as drogas. Porque muitos países já... Não, eu errei aí. Porque muitos países do mundo já fizeram isso e vivem uma economia mais forte. Existe o uso recreativo da cannabis, da maconha. As pessoas têm um limite
para comprar licitamente a droga. Isso vai diminuir os traficantes que são presos. Não aquele poderoso que tem a droga e faz império com ela. Não, aquele pequenininho que fica na boca de droga vendendo. Ele sim pega a cadeia. Por isso que esse mercado não para. Porque gira milhões de dólares, milhões de reais. E não tem como combater isso. Nunca vai acabar. Então precisamos de uma política séria, ou para o combate, ou para a liberação. É uma questão do senhor e a senhora de casa opinar. Lojas de maconha ficam lotadas no Canadá em plena pandemia. Lojas que vendem maconha. Põe no peito, Rodrigo Braga, põe no peito! Depois de quase um século de proibição, o Canadá se tornou nesta quarta-feira o segundo país do mundo, depois do Uruguai, a legalizar a maconha recreativa. A reforma histórica foi aguardada ansiosamente pelos consumidores e pelos mercados. Dezenas de pessoas desafiaram o frio e esperaram durante horas para comprar os primeiros gramas de cannabis legalizada em uma loja aberta por apenas alguns minutos para marcar a ocasião. O objetivo da nova medida é de deter o mercado negro e seu uso entre os jovens, em meio a preocupações em torno da saúde pública e a segurança da legalização. Não acho que o consumo vai aumentar, eu só acho que as pessoas vão admitir que consomem, não vão se esconder mais. Muitos vão se sentir livres para falar, não vão mais precisar se esconder como eu não vou mais sentir medo disso. Trabalhadores da saúde sustentam que fumar maconha faz tanto mal quanto o tabaco, mas argumentam que a legalização traz um diálogo aberto. O governo permitiu a cada província organizar o comércio da erva, mas há vários modelos em todo o país para um mercado avaliado em 4,6 bilhões de dólares por ano. Nos últimos dias, a oposição conservadora multiplicou seus ataques contra a medida, que considera precipitada por representar riscos para a segurança e a saúde pública. Existem uma parte da sociedade, pessoas que são extremamente conservadoras. Não as culpo, porque são pessoas que muitas das vezes lutam pela moral e pelos bons costumes. Porque se não levarmos a sociedade em rédeas curtas, aonde vamos parar? Por isso existem os dois lados da moeda. É uma discussão muito polêmica, muito pertinente nos dias de hoje. O Brasil é um país enorme, com milhões de pessoas, e vivemos os extremos da sociedade. Ah, como assim, Pedro Paulo, os extremos da sociedade? Os extremos da sociedade. Pessoas da prateleira de cima vivem uma vida abastada, com muito dinheiro, vidas regadas a champanhe, festas ilustres, iates. Outras na extrema miséria, vivendo uma vida passando o pão que o diabo amassou. As duas partes da sociedade, cannabis, maconha, circulam livremente. Ah, como assim, Pedro Paulo? Sim, o pobre tem acesso à droga, o rico mais ainda, porque tem poder aquisitivo para comprá-la e usá-la à la vontade. Como assim, Pedro Paulo? Explico ao senhor e à senhora. Aquele cidadão abastado, da prateleira de cima, faz festas regadas a drogas, com seguranças particulares, fazendo a cobertura, a polícia não entra. E quando entra, quando chega lá, é impedida, tem que entrar na força. E essas pessoas até aí já esconderam, jogaram as drogas fora, enfim. Isso daí acontece todos os dias. Não sejamos hipócritas
de achar que essas coisas não acontecem. Ah, mas como assim? É assim mesmo. Olha, o Brasil libera a venda de produtos à base de cannabis. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! A diretoria colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou nesta terça-feira o novo regulamento para produtos derivados de cannabis. A Anvisa liberou a venda em farmácias. A comercialização poderá ocorrer apenas em farmácias e drogarias sem manipulação, que venderão os produtos mediante prescrição médica. Na mesma reunião da diretoria colegiada, foi rejeitado o cultivo de maconha para fins medicinais no Brasil. A proposta foi arquivada pela agência reguladora. O texto também não trata do uso recreativo da maconha, que continua proibido. Sobre a venda em farmácias, a norma passa a valer 90 dias após a publicação no Diário Oficial da União. Os produtos liberados poderão ser para uso oral e nasal, em formato de comprimidos ou líquidos, além de soluções oleosas. É isto aí, queridos e queridas. Nós temos o uso recreativo liberado em alguns países. No Brasil, não. Mas nós temos um avanço, que são os produtos liberados em casos de uso medicinal. O mundo está em colapso por conta do coronavírus. As pessoas estão mais sensíveis por conta do medo de morrer. Ah, Pedro Paulo, mas eu não tenho medo de morrer. O senhor não pode não ter medo de morrer, nem a senhora. Mas existem milhares de pessoas que estão nos assistindo que têm, que precisam se apegar em alguma coisa. E às vezes ficam vulneráveis ao uso de substâncias ilícitas. Ah, Pedro Paulo, mas são pessoas fracas. Cada um tem o seu comportamento, cada um tem o seu caráter e tem os seus desejos. Muitas pessoas não aguentam a pressão psicológica. Ah, Pedro Paulo, mas isso é pessoas fracas. Sim, só que existem muitas pessoas fracas. Aqueles que sofrem problemas existenciais fortíssimos, problemas de trabalho, problemas conjugais. Nós vemos nos veículos de comunicação em massa o tempo todo as reportagens de pai que mata filho, de marido que mata esposa, ou seja, uma violência descontrolada. E se formos a fundo, tem muita droga envolvida. No estado de Illinois, nos Estados Unidos, a cannabis é liberada para uso recreativo. Põe no pente, Rodrigo Braga, põe no pente! Nos primeiros minutos do novo ano havia filas para comprar maconha em lojas na cidade de Chicago. O uso recreativo da erva se tornou legal a partir desta quarta-feira no estado americano de Illinois. Foi o 11º estado no qual pessoas com mais de 21 anos podem consumir maconha de forma recreativa. A lista inclui Califórnia, Colorado, entre outros. De forma geral, a lei permite a adultos residentes no estado comprar e possuir até 30 gramas de flor de cannabis, juntamente com alimentos que tenham maconha na composição e pequenas quantidades de extratos altamente concentrados. Já os não residentes poderão comprar metade da quantidade. Por isso, este programa trouxe a cannabis, a droga, a maconha, a droga que salva, para que o senhor e a senhora faça a sua própria análise. Não queremos que você seja induzido à opinião do apresentador, mas sim faça uma reflexão do que falamos hoje. Queria agradecer você. O Chutando o Balde veio para ficar. Acompanhe nossas redes sociais. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Chutando o Balde, com Pedro Paulo Reality. Oferecimento APVS, a maior associação de proteção veicular da América Latina.